7h19, 7h19, esse é o Jornal no Campo. E hoje vamos falar do manejo correto e nutrição, que são essenciais na criação de galinhas de postura. Jornal da Manhã, vamos conversar aqui com o médico veterinário, zootecnista Adriano Ramos Cardoso, que vai passar as principais orientações para o início do ciclo. Bom dia para você, professor. Muito obrigado aqui pela presença no Jornal no Campo. E uma das dúvidas, já que a gente vai falar do manejo completo, uma dúvida que eu já recebi aqui é se as galinhas precisam de galo para botar ovos. É essencial ter o galo na criação de ovos de postura? Vamos lá, professor. Bom dia a todos. A questão da produção de ovos, ela é muito interessante porque quando a gente fala em produzir ovos e nós falamos em consumo alimentar, nós temos que entender que para tudo a gente tem que ter uma visualização onde ele tem que ser pelo menos economicamente viável. Independente se você tem 10 poedeiras em casa, você quer que elas coloquem ovos. Para colocar ovos, precisa de alguns detalhes essenciais que nós temos que observar. Então, quando alguém pensa em começar uma produção de aves e se baseia muito no que os outros fazem, em muitos vídeos se procura na internet, mas a gente tem que entender que a produção ela deve se partir de termos técnicos, não termos de visualização que muitas vezes aparece nos conceitos, né, nas falácias da internet, e a gente acaba se perdendo no meio desse caminho. Para que a gente tenha um bom acompanhamento, a gente tem que entender o período de desenvolvimento de uma ave. A ave ela vai colocar ovos entre 22 e 24 semanas de vida. Então é uma ave que vai botar em torno de 6 meses de vida, ela começa a botar os seus ovos. Isso se chama pingar ovos. Quando você tem um galpão fechado, que se chama o dark house, onde a ave recebe iluminação pouca durante o dia, e ela tem uma uniformidade do desenvolvimento fisiológico, quando chega nesse ciclo, onde ela vai começar a botar ovos, a grande maioria começa a botar ovos no mesmo período. Quando a gente fala que tem um galpão aberto, e é o que acontece com a galinha caipira, você tem luminosidade no período do dia. Com isso, tu tem uma variação muito grande entre essas aves. Mesmo sendo a ave caipira ou a ave aquela presa, se nós trabalharmos de forma regular, com luminosidade para essas aves, nós vamos ter tempos de posturas diferentes. Quando vai para o tempo de postura, nós temos que entender que a ave ela é fotoperíodo positivo. Ela começa a produzir a maior quantidade de seus ovos quando está sendo estimulada pela luminosidade. A luminosidade aumentando, o ciclo de postura dela mantém-se por muito mais tempo. O que nós temos que entender? Que nós temos que adquirir essas aves, né, no final do verão, início de outono, para que essas aves cheguem na primavera, iniciando a postura. Como a primavera, a partir agora do dia 21 de junho, cada dia se torna um dia um pouquinho mais longo. Aumentando a luminosidade, nós temos um período de postura dentro do ciclo da ave. Se nós comprarmos poedeira lá por agosto, setembro, nós vamos ter postura dessa ave no fotoperíodo negativo. Quando chegar nesse período, nós temos que dar luz artificial. Se torna mais caro produzir essa ave, porque nós temos que colocar luz. Quando lá 5 horas da tarde, começando a escurecer, você liga a luz e todo dia você tem que dar 5 minutos a mais de luz para essa ave até que chegue o ciclo de 12 horas de luminosidade. Quando nós não temos isso, nós perdemos o fator postura, muitas das aves param de produzir ovos e tu interrompe o ciclo. Então algumas aves acabam sendo afetadas nesse momento. Quando todo mundo fala, período de Páscoa não tem ovo. Mas por que o período de Páscoa não tem ovo? Porque começou a diminuir a luminosidade. O que a ave entende? Que é o período de descanso dela, para quando começar o novo ciclo, com a nova aumento de luminosidade durante o dia, fazer com que ela seja estimulada. Então, quando nós devemos comprar?
até agora é o momento certo de comprar, né? Essas aves para começar a botar o ovo no verão. Então nós já deveríamos ter comprado as aves, alojado essas aves ali para o mês de abril. Mas dependendo às vezes, como essas aves estão chegando com 45, 55, 60 dias, ela tem 2 meses já. Então quer dizer que nós estamos entrando em julho, são aves aí de maio, final de abril. Então ainda está no tempo, no período certo. Posteriormente, comprando ali por agosto, nós vamos ter que fazer um trabalho com luz para não perder a produtividade. Para a ave botar ovo, essa ave que fica presa em gaiola ou está num aprisco fechado para produção de ovos comerciais, e essas aves não necessitam de macho, não necessita do galo estar junto, né? E nem a galinha caipira necessita de um galo para estar junto. O galo, ele serve para fazer a acoplagem, ou seja, fazer a reprodução. Se você quer tirar aves, né, aonde você vai deixando essa galinha botar ovo no ninho e quer que ela choque, aí nós temos essa condição de ter que ter obrigatoriamente um macho. E é um macho para cada 10 fêmeas. Tem lá 30, 40 galinhas, tem um macho só e tem galinha que choca, nasce a metade dos ovos. O que será? Falta às vezes de macho. É um macho para 10 fêmeas. Quando você tem um aumento de animais, às vezes tem 30 fêmeas e um macho, ele compromete, né, esse período, porque nem sempre ele consegue pegar essa ave no dia, dando preferência a outras aves que ficam mais paradas do que aquelas que acabam escapando do seu apego. Outro cuidado que nós temos que ter são com essas aves, se realmente o seu desenvolvimento, o tamanho dessa ave tem condições de fazer postura por um grande período de tempo. Nós temos aí, quando é início, que essa ave ela é pintinho, e esse pintinho deve comer uma ração inicial. Então é uma ração de altíssima qualidade, com alta absorção, altos níveis de proteína. Quando ela está no seu desenvolvimento, ela vai para uma ração que é a ração de crescimento, e tem que entrar com essas dietas, e depois, na época de postura, você entra com ração de postura. O que difere de uma ração para outra? Quando ela é inicial, é um alto nível de proteína, a crescimento é uma média nível de proteína, porém a de postura mantém-se o médio nível de proteína, mas com alto nível de cálcio, para poder formar a casca do ovo. As minhas galinhas estão comendo ovo. Pode ser 2 motivos. Um pode ser o estresse, pode ser o condicionamento, que quebrou um ovo, ela aprendeu a comer, e aí tem que tirar essa ave do meio, muitas vezes a gente não consegue identificar. E o outro é que pode ser a falta de nutrientes para formar, né, a condição desse animal ter todo o seu suplemento, e ela tem que buscar uma nova fonte, que muitas vezes é o próprio ovo. Isso é a questão alimentar. Existem dietas no mercado de vários tipos. Nós temos dieta de baixa qualidade e dietas de alta qualidade. O que nós temos que entender é que para quem quer ter alta performance nos seus animais, botando ovo, ela tem que ter uma dieta de qualidade. Quando a gente entra lá, eu tenho uns franguinhos caipira, estou dando milho, maquirelinha, isso não supre a necessidade desse pinto. Nós temos que dar uma alta quantidade de proteína, que precisa em torno de 22%, o milho com 6 a 8%, ele não supre, ela cresce, se desenvolve, mas o processo fisiológico desse animal, ela tem uma dificuldade de ter uma postura de ciclo longo, porque não teve uma boa nutrição. Com isso, a gente deve comprar ou um concentrado para misturar com o milho, ou devemos comprar a ração pronta. Mas sai caro produzir uma ave de postura. O que sai caro é nós errarmos na compra da fase inicial do animal, darmos uma ração de baixa qualidade, ou um alimento de baixa qualidade e pouca postura. Isso sai caro. O que sai caro é não produzir a quantidade de ovo para se pagar um alimento. Aquilo que se trabalha com correto dentro do manejo alimentar e o manejo de desenvolvimento dessa ave sempre vai ser lucrativo. Isso são os primeiros fatores, né? Ter uma ave de qualidade, uma ave de desempenho nutricional que chegue a seus requerimentos, e a outra é escolher o híbrido. Qual híbrido nós temos? Nós temos a galinha de ovo branco,
que é a que bota uma grande quantidade de ovo dentro de um ciclo, em torno de 320 a 330 ovos, que é a postura branca. Nós temos a postura creme, nós temos a postura vermelha, nós temos a postura azul. São várias linhagens de ave que tem uma condição de postura que nesse momento ela bota de 180 até 320 ovos. Agora, qual que é a diferença nutricional de um ovo de casca branco para o creme, para o marrom, para o azul? Nutricionalmente, nenhum. Todos os ovos têm a mesma nutrição. O que a gente associa que aquele ovo que não é o branco é o ovo caipira, que é um ovo que tem uma gema mais vermelha. Mas dependendo da situação de criação, ela vai ter a mesma coloração da gema de um ovo branco, porque aqueles flavonoides, aquelas vitaminas, né, aqueles carotenos que tem ali, que dá aquela cor vermelha na gema do ovo, vai muito do consumo alimentar, principalmente daqueles animais que estão soltos no pátio. Mas hoje nós temos aí dietas à base de urucum, dietas à base de corantes naturais, que é onde o animal também procura no meio, né, no meio ambiente, que tu pode fornecer para esse animal e a gema sai bem vermelhinha. Então são condicionamentos que tu tem que ter com essa ave, ter o cuidado, chegar no alojamento, entrar nos primeiros dias com antibiótico para evitar doenças específicas, entrar com uma vitamina, dar uma condição desse animal se desenvolver, uma campana, um galpão que não tenha corrente de ar, que os animais não durmam todos eles amontoados, isso é um sinal de frio, e depois também um animal que dorme tudo se esparramado porque é um sinal de calor. Tudo isso interfere na produção animal. Se a gente seguir à risca a cartilha de produção, é viável produzir frango caipira, tanto para abate como para consumo de ovos? Sim, é viável. Muita gente usa desses artifícios na propriedade, tendo uma boa lucratividade. Porém, tem que seguir as regras ideais para que você possa ter uma condição de economicidade positiva na sua propriedade. Professor, o professor falou aí da genética dos ovos, né? Que cada animal produz um tipo de ovo. Tem produtor que ele tem a preferência por um tipo de animal, né? Seja por uma questão estética também, além da produção, tem tudo, né? Lá no sítio a gente chama de galinha fina, galinha polaca, enfim, tem várias formas para quem cria fora da produção intensiva, né? Tem vários outros nomes assim, de uma forma mais coloquial, né? Porque a gente pode trazer aqui não tão técnica. Mas o que eu percebo sempre é que quando você olha para esses animais, ela tem uma formação genética diferente. Uma é maior, outra é menor. E aí a grande questão é acertar a proporção nutricional e a mais adequada possível. A gente consegue ter, se eu chegar lá na agropecuária, te passar essas informações, você consegue me direcionar a nutrição mais adequada para eu conseguir o objetivo final, que é produzir ovos? Não, sem dúvida. A gente tem que direcionar sempre o manejo do bem-estar e o manejo nutricional. A genética a gente adquire, a gente compra. Quando nós temos perfis diferentes de genética, nós temos que entender que cada perfil tem uma condição de postura dentro de um ciclo, que varia lá de 180 até 320, 330 ovos num ciclo. 330 ovos é quase um ovo por dia durante o ano inteiro. Quando nós temos 180, nós temos a metade de postura apenas num ciclo. E a ave tu vai trabalhar nessas condições. E quando você direciona o fator genético relacionado ao fator nutricional, nós vamos dar um melhor desempenho. Porque uma ave gorda produz menos ovo. Uma ave tem dificuldade nutricional, ela produz menos ovos. Porque uma ave que para produzir um ovo, ela precisa de cálcio. De onde que ela tira cálcio? Se a gente sabe que o osso dessa ave é oco, né? Se uma ave tem os ossos dela quase nada, porque ela foi desenvolvida para um animal que estaria voando. Então nós temos que corrigir isso para não refletir na produção de ovos. O que é mais interessante que nós temos que entender se chama nos concentrados, que o pessoal vai muito na loja e ele pensa direto, é 3 por 1, 3 por 1. Não é 3 por 1.
Se nós pegarmos a dieta e fizermos 3 por 1, daqui a pouco está dando o mesmo nível de que tu estivesse dando aí apenas um milho. Ou tu fizesse uma dieta em casa, formulada em casa, é mais barato do que fazer a ração, porém tem que utilizar os ingredientes corretos. Mas é fácil de corrigir isso, é fácil de desenvolver. E tem aves de tudo que é tipo. Chega lá, nós vendemos em torno aí de 1.500, 2.000 aves por mês na loja, com a intenção do pessoal desenvolver, né, tanto o frango caipira para o abate como a ave de postura. E quinta-feira agora nós vamos falar do frango caipira para o abate, né, que é uma pergunta muito que o pessoal fala, né? Qual o melhor frango? Qual eu devo comprar? Qual que se desenvolve mais rapidamente? Qual que eu tenho uma condição de ter uma lucratividade melhor? Então, quinta-feira a gente trata desses conceitos aí do frango de corte, o frango caipira. Professor, e para finalizar, a gente falou de nutrição, não podemos esquecer da água, da qualidade da água, né? Mas isso é primordial, né? A água, a temperatura da água e a limpeza do bebedouro faz parte, o conjunto inteiro faz parte, né? Um ambiente onde ela está pisando, então o assoalho, onde é que fica esse animal, a temperatura do ambiente onde ela está, a condição da ração, a quantidade de ração, o perfil dessa água. A água interfere até no pH da água no qual é fornecida. É uma água de poço artesiano e nós temos uma água salobra, uma água mais neutra, uma água mais básica. Tudo isso interfere. Hoje nas grandes comercial se regula muito o pH da água em função da produção do frango industrial e do suíno industrial. Então nós temos que dar condição. É uma coisa que a gente sempre fala, se é para começar um negócio mal feito, nem comece. Primeiro faça o galpão, coloque lá uma maravilha, coloque lá uma casca de arroz, coloca um bebedouro pendular, coloca os seus comedouros, ajusta isso. Depois que tiver ajustado, tiver tudo pronto, aí você começa a produzir as suas aves, dá uma boa nutrição que não tem erro. Muito bem, manejo correto e nutrição são essenciais na criação de galinha de postura. Esse é o nosso assunto. Na sequência da semana, quinta-feira, a gente vai falar sobre a terminação de aves, né? Principalmente a galinha caipira, para a gente entender como produzir um bom animal para fazer aquele delicioso risoto que é impagável, né? Faz parte da nossa cultura e tradição, mas a gente aos pouquinhos vai trocando pela coxa e sobrecoxa que tá lá no pacotinho. Só abrir o pacotinho, jogar na panela, fica fácil, tranquilo, mas nada se compara a esse frango criado em casa. Mas para isso também tem que ter um mínimo de técnico, um mínimo de conhecimento. E é isso que a gente vai trazer para você com o professor Adriano Ramos Cardoso na próxima quinta-feira. Professor, muito obrigado. Um grande abraço, só deixando uma dica que as aves que ficam em campânula, que ficam no galpão, elas precisam de ninho. Isso é fundamental ter ninho. Aquelas que ficam em gaiola, presas, essas aí não, mas as que estão, elas necessitam por causa do estresse. E ninhos tem que ser disponível a um número de aves. Geralmente são um ninho para 6, para 3, depende do tamanho da ave, a linhagem da ave e o tamanho do galpão. Mas ter o cuidado com a necessidade de ninhos para esses animais. 7 horas, obrigado, professor. Até quinta-feira. 7 horas mais 37 minutos, 7h37, você ouve no Jornal da Manhã depois do intervalo. Sicredi Vanguarda conquista um dos principais selos ambientais do mundo por sede sustentável em Medianeira. Vacinação contra a gripe é ampliada.